Como ganhar de um adversário com mais do dobro do seu tamanho? Fala pessoal, aqui é o professor Jean Feijó da BJJ Protec. Hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série de análise de lutas. E hoje a gente vai aprender com um grande campeão, Lucas Lepre, um cara que eu sou extremamente fã dele, admiro demais o jiu-jitsu dele. Como ele fez para superar um adversário com mais que o dobro do seu peso no Europeu de 2019, se eu não me engano. Uma luta muito legal, a gente consegue aprender muitos detalhes com essa luta e é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Fala galera, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que todos vocês se inscrevam no nosso canal, curta, compartilha, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. E se você gostou, comente aqui embaixo também o que você percebeu de mais nessa luta, de diferente, o que faltou a gente comentar aqui e também qual luta você gostaria de assistir para que a gente possa trazer nos próximos vídeos para vocês. Então vamos lá. Um grande detalhe que eu sempre falo com meus atletas, com meus alunos é, quando você vai lutar com alguém muito maior que você não pode deixar que a pessoa tenha muito domínio sobre você. Então eu não paro na frente de alguém que é muito maior e mais forte que eu tenho que me movimentar bastante. E a gente vai ver bastante disso agora no início da luta do Lucas Lepre. Repara como ele troca a pegada com o safe, mas ele não fica muito parado na frente. Ele está o tempo todo se movimentando e até indo para fora do tatame para sentir as pegadas, para sentir a movimentação. Até porque se ele toma uma queda na lateral, ele consegue defender, girar, rodar para fora e talvez voltar a luta em pé, né? Uma outra característica legal do Lucas Lepre é que ele costuma não mudar o jogo dele em virtude do seu adversário. Então ele busca o que ele faz de melhor para vencer aquele adversário e não normalmente o que o adversário faz de melhor e ele pode combater. A gente viu isso muito numa final que ele fez com o Renato Canuto, que o Canuto tem muita experiência de luta em pé, e eles fizeram quase a luta inteira trocando em pé, uma grande luta. Então a gente sabe que o Lepre ele tem um jogo muito bom por cima, muito bom por baixo, ele é um atleta completo e ele costuma sempre jogar dentro das características dele e não das características do seu adversário. Eu até penso que nessa luta aqui ele não veio com uma estratégia muito bem definida, que a gente vai ver na puxada dele, que ele puxa para um tipo de guarda e logo na sequência ele já varia para trabalhar com outro tipo de guarda também. A gente viu agora a puxada de guarda, ele começou a movimentação dele trazendo safe, colocando de meia guarda, ele ia trabalhar com meia escudo, que é importantíssimo com um adversário muito maior, você controlar a distância. E logo que a luta volta no meio, ele já arruma a luta de novo e ele trabalha com guarda-aranha agora. Repara, guarda-aranha e pegada de gola. Esse é um posicionamento bem legal de a gente estudar, pessoal. Ele está utilizando guarda-aranha. Guarda-aranha com o pé no bíceps é excelente para eu manter o adversário longe de mim, principalmente com essa diferença de peso, né? Então é muito mais fácil controlar e manter o peso longe com as pernas do que com as mãos. Então ele utiliza a guarda-aranha para isso. Só que se ele mantém as duas pegadas de manga, é mais fácil para o safe ficar em pé e também cruzar, jogar a perna dele e vir amassando. Por isso que ele trabalha com um lado de guarda-aranha pisando no bíceps, mantendo o safe longe, e o outro lado com uma pegada de lapela para manter o controle de distância. Então dessa forma fica difícil para o safe conseguir amassar ele e vir da pressão e também fica difícil de voltar em pé porque com essa pegada de gola, o Lepre controla a postura e dificulta a volta em pé do safe. A gente vê aqui que além da perna, dessa perna esquerda dele controlando a distância no bíceps, aqui ele traz o joelho também para suportar a pressão, porque o safe já está vindo fazer pegada de faixa, pegada de controle no quadril dele e ele trabalha com a perna direita, que no caso, como ele está usando a perna esquerda para controlar a distância, a perna direita dele é a que gera ataque, mas no caso aqui ele também usa para controlar a distância e para quebrar as pegadas do safe. Uma pegada por dentro agora, ele pisa no bíceps e tenta quebrar aquela pegada que vem atrapalhar. Nesse momento aqui, deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Nesse momento da luta, o safe consegue uma pegada lá na perna esquerda do Lepre, o que provavelmente ele vai afastar e vai querer trazer essa perna para o outro lado. Então, percebendo esse risco, o Lepre já muda o posicionamento do tronco dele para trabalhar de guarda diferente. Ó. Essa pegada ele já reposiciona.
já saindo para um leg drag, para um arm drag. E aí o safe volta a pesar novamente, ele usa joelho e a perna para controlar a distância. E agora ele já sentiu o peso e a movimentação do safe, ele vai começar a briga pelas raspagens, tentar gerar desequilíbrio. A gente vê que ele tentou 2 vezes sair de arm drag. Arm drag é uma ótima técnica para a gente lutar com um adversário maior que a gente, mais pesado. Porque o arm drag ou collar drag, eu desloco o peso do meu adversário para o lado, eu tiro de cima de mim e conseguindo sair eu consigo dar a volta no meu adversário. Meu mestre Alexandre Souza, ele falava o seguinte: montanha não se derruba, se escala. E a gente pode ver que é o caso aqui, né? Se bem que o Lepre conseguiu derrubar essa montanha. Mas um bom caminho de trabalhar com o arm drag ou collar drag é que você consegue colocar um adversário mais pesado, às vezes de joelho ou de 4 apoios, e consegue dar a volta e subir para as costas dele, né? Não dando certo os ataques de drag, agora o safe assumiu uma postura melhor. A gente vê que a postura dele está ficando boa porque o braço do Lepre está quase todo que estendido, né? Só que o safe está fazendo essa pegada de calça muito perto da própria perna dele. É uma pegada correta, ele está eliminando, tentando controlar a perna de ataque do Lepre. Mas vocês vão ver que quando o Lepre vai gerar o ataque, ele acaba largando essa pegada. Talvez fosse mais seguro para ele manter essa pegada e manter um pouco mais longe. Mas agora o Lepre, percebendo isso, essa pegada próxima da perna, ele vai subir e transferir essa pegada para a mão esquerda dele. Olha como ele sobe e ele faz a pegada sem nem precisar fazer a transferência, porque aquela mão já estava perto para ele pegar. Nessa posição, o safe tenta colocar o joelho em cima do Lepre para botar pressão e colocar o Lepre deitado de novo, só que o Lepre muito inteligentemente e rapidamente ele sai o quadril. E como o safe ficou com o braço esquerdo preso pela pegada do Lepre, ele acaba não tendo apoio na lateral esquerda porque a base dele ficou muito distante. Ele está preparado para amassar o Lepre com o joelho e se jogar por cima, e não para controlar a luta na subida do Lepre, o que faz com que ele desequilibre mais facilmente. E aqui desloca. O Lepre sobe, e ele sobe sabendo que ele está com um adversário muito mais forte. E repara a guerra que ele faz para se manter equilibrado. O que ajuda a manter o Lepre por cima é a movimentação que ele utiliza e a ativação de quadril que a gente vai ver agora. Ó, movimentando, quebra de quadril, quadril ativado. Quando ele percebe que está ruim demais para ele ficar nessa posição, ele muda o posicionamento para uma montada. E aqui na montada, da montada ele consegue variar direto para as costas do adversário. Esse posicionamento de pegada de costas aqui é relativamente seguro para o Lepre. Agora, se o safe começa a rodar de costas para o chão e consegue tirar ele, é um posicionamento perigoso porque ele acaba colando demais. Lembra que a gente viu no início o Lepre trabalhando de guarda-aranha e com o joelho para manter o tronco do safe distante do tronco dele, para não ter essa aproximação onde fica muito difícil de ganhar distância depois. Quando a gente é muito leve, está nas costas de alguém muito pesado e a pessoa deita, é mais fácil para ela sair da posição e virar de frente já agarrando, controlando e iniciando um trabalho de passagem. E a gente vê pelo posicionamento do Lepre. Pronto, galera, botei carregar agora para continuar aqui com vocês. Desculpa pela falha ali, tá? Vamos lá, dando sequência agora. A gente percebe que o Lepre está com uma postura pronto para sair das costas rápido, porque ele sabe do risco do safe rolar por cima dele e se manter muito próximo. Tanto que mesmo sem o safe rodar, ele mesmo sai da posição. Já ganhou a pontuação, vai buscar uma movimentação lateral. Ó, desceu. Essa movimentação que o Lepre faz a partir de agora é com o objetivo de colocar o safe de novo de costas ou de lado no tatame, onde ele tem mais controle para atacar do que nessa posição. Na posição de costas que ele estava anteriormente, se ele tenta já pegar a gola, finalizar, é mais fácil do safe trazer ele para frente pelo tamanho e pela diferença de força, ou rodar para cima dele para fazer uma saída, né? Lembrando que
Quando a gente está nessa posição aqui, o adversário nas costas, a gente consegue escolher o lado que a gente vai se inclinar para fazer a saída. E inclinando para o lado certo, o safe consegue sair com maior facilidade. Por isso o lepre, em vez de continuar o ataque a partir das costas, ele tenta trazer o safe para o chão, mas é um atleta muito forte, muito duro e ele tem dificuldade de colocar o safe de lado ou de costas no chão, né? A maioria dos atletas dessa categoria pesadíssimo, eles ficam mais parados nessa posição de 8 apoios do que de costas no chão. É mais difícil manter eles nessa posição, até porque na categoria deles, cair um adversário por cima no controle lateral é muito difícil de recuperar. Então é comum que os atletas pesadíssimos subam muito rápido e se defendam bem nessa posição de 8, de 4 apoios, como muita gente fala, né? Aqui eles continuam na briga pela posição, o lepre tentando trazer o safe de lado no chão para conseguir atacar do lado correto, mas sem muito sucesso na movimentação dele. Agora a gente vai ver um detalhe interessante de posicionamento de atleta de competição, né? A gente vai ver que o safe vai começar a ficar em pé e se o lepre sai dessa posição, volta a ser uma luta em pé. Como ele continua tentando pegar as costas do safe, continua sendo um ataque de costas. E qual a diferença? Se vir uma luta em pé, o safe pode derrubar o lepre, ganhar a pontuação e avançar a partir dali. Se é uma tentativa de pegar as costas, o safe não pode jogar o lepre de costas no chão, porque seria bate-estaca, né? Então o lepre utiliza esse controle, olha, ele já continua a pegada de costas, quando ele percebe que o safe vai ficar em pé, para não permitir que o adversário volte a luta em pé, que volte a trocar em pé com ele. Ó, ele inclusive tira o segundo pé do chão para caracterizar essa tentativa de pegada de costas, como a gente vai ver agora na sequência, com o árbitro vindo, né? E aqui começa a briga agora, né? O safe tentando trazer o lepre para frente para voltar a ser uma luta em pé valendo queda e o lepre tentando se manter num bom posicionamento aqui de pegada de costas, evitando trocar em pé, de levar uma queda ou do safe cair muito próximo, já ganhando uma boa pegada nele. Para quem não conhece, pessoal, esse gancho cruzando pela frente da primeira perna e atrás da segunda é excelente nesse controle em pé, tanto para derrubar quanto para pegar as costas do adversário. A gente vai ver agora na sequência da movimentação que o safe consegue tirar o lepre dessa posição. Quando o safe consegue trazer o lepre para frente, a gente vai ver a movimentação e o posicionamento de quadril do lepre aqui. Repara que quando ele vem para frente, aqui. Repara que nessa hora o safe conseguiu trazer o lepre para frente dele e a partir desse momento já vale luta em pé, já vale a queda. Só que o lepre, muito experiente, repara como ele deixa o quadril abaixo, né? Já é baixo, claro, mas ele baixa bem o quadril na linha de quadril do safe, ou seja, é mais difícil para o safe jogar ele de quadril. Então o safe provavelmente vai tentar jogar de Ushimata. Só que para jogar de Ushimata, ele precisa liberar essa perna. Para liberar essa perna, ele tem que colocar peso lá na perna direita dele. E o lepre, quando ele desce, ele traz todo o peso do safe para cima dessa perna. E mais do que controlar o peso do safe, ele consegue usar essa movimentação para aplicar a queda dele. Ó, ele traz o peso e já consegue deslocar, trazendo o safe para o chão e seguindo a luta para fora do tatame. Nessa movimentação aqui, o lepre usa uma pegada que eu gosto bastante nesse tipo de ataque, ele vem dominar o cotovelo, dominar a manga do safe aqui. Mas o safe não faz muita menção de que vai ficar em pé, então ele logo troca essa pegada para ir trabalhar o ataque dele. Essa pegada aqui é excelente, pessoal, mantendo ela com pressão para baixo, é bem difícil do adversário conseguir virar de frente para você. E se ele faz isso na força, ele acaba te jogando para as costas dele. Mas o lepre percebe que não vai precisar disso, então logo ele abandona essa pegada para ir trabalhando os ganchos e buscar a finalização. Ali ele já está fazendo uma pegada de gola, conseguiu encaixar e foi botar o gancho do outro lado.
é difícil manter o controle com os dois ganchos nas costas de um adversário desse tamanho, né? E pelo posicionamento do Lepre aqui, ele vai para a posição que eu gosto muito de aplicar também, que é o arco e flecha, e ele utiliza o peso corporal dele na pressão. Então, se os dois estão deitados, acaba sendo mais uma força de braço e de costas, mas como o safe está de joelhos aqui, o Lepre consegue, jogando o gancho dele, jogando todo o peso para aquele lado, usar o peso corporal dele para botar mais intensidade na finalização. Aqui um detalhe interessante, pessoal, o mais correto, o mais seguro para a gente defender esse tipo de estrangulamento seria o safe estar com pegada aqui no antebraço, no pano do Lepre e não lá no final da posição. Mas ele mantém lá no final, o que faz com que ele não consiga defender a posição. O Lepre jogando o peso dele para o chão, deslocando e chegou à finalização. Muito legal, galera. Essa é uma luta que mostra pra gente a essência do jiu-jitsu, né, que a gente ouve desde que a gente começa no jiu-jitsu, que é uma arte marcial que permite você vencer um adversário muito mais forte que você. Claro que para isso você precisa ter técnica, precisa ter inteligência e precisa ter estratégia, e é o que o Lepre mostrou pra gente nessa luta aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, consigam tirar alguns pontos positivos, algum proveito para melhorar o jiu-jitsu de vocês também, e que a gente vai seguir com essa análise aqui para que a gente possa sempre aprender e estudar melhor as lutas e acompanhar as lutas, não só observando quem ganha, quem perde, mas tirando sempre algum aprendizado das lutas. A gente recebeu bastante feedback positivo do nosso primeiro vídeo de análise, eu queria aqui agradecer vocês, e a gente sempre vai continuar fazendo o tipo de conteúdo que vocês gostam, que a comunidade do jiu-jitsu quer, e a gente vai evoluindo junto na nossa jornada. Estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Fala, galera, se você gostou desse conteúdo, curta, comente, acompanhe, se inscreva no nosso canal e comente aqui embaixo qual luta você gostaria que a gente analisasse.